E no versículo 11 vai dizer, com isso deixou o diabo e eis que vieram os anjos e o serviram. Os anjos, eles não estão a serviço do homem, eles estão a serviço de Deus. Ninguém pode desbloquear o mundo espiritual e fazer com que os anjos sejam seus servos comum, com o seu servo único. Ninguém pode submeter aos anjos a servidão pessoal. Eles estão a serviços de Deus, eles são prioridade, propriedades de Deus. Quando eles descem à terra é com um propósito, como mensageiro, entregar alguma bênção, lutar alguma guerra impossível para nós, mas jamais ele vai se submeter a nós seres humanos. Eles recebem ordem de Deus para nos proteger, mas não recebem ordem do ser humano. Amém? Então, assim, com isso deixou o diabo e eis que vieram os anjos e o serviram. Agora, que banquete delicioso que não foi esse? Depois do batismo veio a tentação. E depois da tentação veio o serviço dos anjos, a mando de Deus, para servir um banquete, para servir ali o Jesus. Que bênção é você ser fiel a Deus em tudo. Porque até os anjos, eles trabalham a seu favor, a mando de Deus, para te abençoar, para nos abençoar. Mas aí continua, Jesus volta para a Galileia. E esse tópico, é o segundo tópico desse capítulo, também está registrado no livro de Marcos e no livro de Lucas. Marcos no capítulo 1 e Lucas no capítulo 4. E nós continuamos aqui em Mateus capítulo 4, versículo 2. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia. Então, observa que Jesus, ele sai de onde ele está, que ele estava na Judéia, né, ali nas proximidades de Jerusalém, ali no monte, e desce para a Galileia, que é onde será o palco do seu ministério. A maior parte do seu ministério, a maior das obras de Jesus será realmente na Galileia. Lá é onde ele vai desenvolver toda a sua obra. E após ele descobrir que João havia sido preso, porque vai dizer João fora preso, retirou-se para a Galileia. Observa um detalhe, João Batista pregava no deserto do Rio Jordão, anunciando Jesus. E ele dizia que o reino de Deus já estava preparado, que o reino de Deus já estava na terra, mas que Jesus ainda não tinha se revelado. Jesus apareceu pela primeira vez, foi batizado, depois foi para o deserto. E eles descobrem que João foi preso. E a partir desse momento, Jesus começa agora a desenvolver o seu ministério. Jesus esperou o fim do ministério de João Batista para iniciar o dele. E eu aprendo muito com isso, porque às vezes as pessoas não respeitam aquele que veio antes dele, quer ultrapassar, quer se valer da glória do outro, da honra do outro. Aliás, da glória não da honra, que a glória é só de Deus. Mas às vezes quer se beneficiar com o trabalho de outro. E nós vemos Jesus aqui com sua atitude admirável, de humildade, de reconhecimento daquele que veio antes dele, que foi João Batista. Então, ao findar o ministério de João Batista, porque a partir do momento que João Batista é preso, ele não sai mais dessa prisão. Todos nós conhecemos o fim de João Batista. E aqui Jesus começa agora a desenvolver aquilo para qual propósito ele foi vocacionado. Versículo 13. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situado à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naphtali. Então nós sabemos que Jesus nasceu em Jerusalém, mas Jesus cresceu em Nazaré. E na sua fase adulta, ele vai e muda-se para Cafarnaum, né? E que está situada, e Cafarnaum fica situada ali na beira do mar, que mais o mar da Galileia, onde eu falei que foi o maior palco do seu ministério, né? Na sede, nos confins de Zebulon e Naphtali. Então nós sabemos que Zebulon e Naphtali são duas tribos de Israel, né? São duas das 12 tribos de Israel. Então ele muda para Cafarnaum e ali ele inaugura sua sede ministerial e passa muitos longos tempos naquele lugar. Versículo 14. Para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naphtali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Versículo 16. O povo jazia em trevas e viu grande luz, e os que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Vamos meditar nessa palavra? Nós sabemos que o profeta Isaías foi o profeta que mais profetizou sobre a vinda do Messias e a sua obra, e também a forma como o Senhor Jesus ia concluir o seu ministério. Foi Isaías. Isaías, como muitos outros profetas, mas ele deu um ênfase maior sobre isso. Mas olha o que vai dizer: terra de Zebulon e terra de Naphtali. Como eu falei, duas tribos de Israel. Caminho do mar, além do Jordão. Galileia dos gentios, né? Que era um lugar onde moravam muitas pessoas, né? Que não eram israelitas, mas que foram alcançadas através do Senhor Jesus. E era um lugar que também transitava muitas pessoas de vários lugares. O povo que jazia em trevas. Que tipo de treva? Treva moral, ética, espiritual. O povo vivia ali abandonado, não conhecia Deus, vivia de qualquer jeito, né? O templo já não sustentava mais espiritualmente o povo, não dava mais sustentabilidade para o povo viver uma vida reta, justa e íntegra diante de Deus. Então, a treva que eles viviam era isso. Era uma vida sem ética, uma vida imoral, em todas as áreas, em todas as esferas. Viu grande luz. Quem é a luz? Agora eles têm o prazer de conhecer Jesus, e Jesus seria o que? A luz dessas pessoas. Irá brilhantar novamente o caminho, mostrar o caminho de volta para a redenção e para o arrependimento. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Que morte é essa? Morte espiritual. As pessoas viviam como zumbis espirituais, só o corpo, só a matéria. Mas o espiritualmente deles estavam como se estivessem mortos. Mas Jesus veio para ressuscitar,
para encher essas pessoas, enxertarem de esperança e de fé, darem a elas credibilidade em tudo isso que elas não sabiam o que era um valor, o que era uma ética, o que era uma moral, o que era um princípio. Tudo isso havia se quebrado, porque as pessoas que eram para levar a palavra de redenção e arrependimento tinham usurpado o lugar dos sacerdotes, estava uma bagunça. E as pessoas carentes eram que mais estavam sofrendo com essa desordem espiritual do templo de Jerusalém. Então aqui Jesus veio justamente para isso, para levar as pessoas de volta para o caminho da redenção, para o caminho do arrependimento e conhecer a Deus que eles não conheciam. Quando um líder espiritual faz bagunça na casa de Deus, ele afasta as pessoas necessitadas de Deus. Elas ficam desacreditadas e acabam se evadindo do lugar. Elas não voltam. Ou então ficam no lugar, mas sem conhecer nada de Deus. E muitas delas, às vezes, temem em abandonar o lugar por causa das ameaças espirituais. E eles eram assim. Eles ameaçavam as pessoas. Colocavam cargas espirituais em cima das pessoas que elas mesmas não conseguiam vivenciar e viver aquilo. E aquilo se tornava como um fardo para elas. E Jesus veio para tirar esses fardos e para dar vida e vida com abundância.